Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos fazer o livro A Conquista do 5º ano, páginas 49 a 51, atendendo aos pedidos de vocês, mas antes disso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha e coloca aqui embaixo nos comentários qual o livro, a página e a série que você quer que eu corrija, tudo bem? Então, tá bom. Então, enquanto eu vou colocando aqui na página, vou dar os meus recadinhos iniciais de sempre. Vou deixar aqui embaixo na descrição os links do Power Kids para você conhecer, se você estiver precisando de atividades de reforço e tiver sem grana para aula particular. Então, o Power Kids é muito legal, você vai gostar. Matemática App para você que tá péssimo na matemática e não sabe mais o que fazer. Então, o link do Matemática App tá aqui embaixo também para você. E apoie o canal, isso mesmo, se você puder contribuir com qualquer valor, eu vou deixar aqui embaixo a chave Pix para você contribuir com o canal, que vai ser muito importante para ajudar o nosso canal a crescer e para comprar equipamentos, como a lousa digital, por exemplo, né, para a gente poder escrever na tela e desenhar e tal, então vai ser bem legal. Então, se você puder, contribua com qualquer valor e vamos começar então. Né? Olha aqui, vou pegar minha canetinha, vou dar um zoom maior, né? Para ficar mais fácil de você enxergar. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Então vamos lá, quanto tempo durou o reino do Quilombo dos Palmares? Lembrando que aqui eu já tô direto na correção, mas eu peço, por favor, se você não leu, leia esse texto daqui de cima, tá? Que fala sobre o Quilombo dos Palmares, conta a história direitinho, né? Então fala sobre o que eles passaram, né? Que eles fugiram de um engenho e tal. Então leia, né? Porque eu não vou ler, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, por favor, deixa de ser cara de pau e faz favor de ler. Obrigada de nada. Então vamos lá. Quanto tempo durou o reino do Quilombo dos Palmares? Ele durou de 1597 a 1695, então ele durou 98 anos. 98 anos, mas eu vou trocar essa cor, porque essa cor não tá muito boa. Não, acho que hoje eu vou colocar um verde. Isso, hoje eu vou colocar um verdinho para ficar legal. 2. Qual era a condição do Brasil nesse período em relação a Portugal? Então, gente, o Brasil era uma colônia portuguesa. Vocês sabem, né, que Portugal colonizou o Brasil, você já aprendeu isso. E ficou nessa condição de 1500 até 1822, beleza? Então tá. Aí no número 3 é o seguinte: como as comunidades remanescentes dos quilombos estão distribuídas pelo país? Escreva as unidades da federação que se destacam por terem muitas dessas comunidades. Ô, prof, o que é unidade de federação? O que é unidade de federação? Unidade de federação é a mesma coisa que estados, tá? Então, todas as vezes que você vê alguém falar assim, qual é a unidade da federação que você mora, por exemplo, né? No meu caso, a unidade da federação onde eu moro é Minas Gerais, tá? Então, unidade de federação é a mesma coisa que estado. Então, a gente destaca aqui a Bahia. Além da Bahia, a gente tem o Maranhão também. Opa, que a minha canetinha tá dando problema aqui, ó. E, meu Deus do céu, minha canetinha é muito doida, né? Mais doida do que eu. Então, olha aqui, ó. Bahia, Maranhão, Minas e Pará, tá? Então, essas são as unidades da federação que estão distribuídos aí os quilombos remanescentes, beleza? Número 4, há comunidades quilombolas na unidade de federação aonde você mora? Bom, isso é uma resposta pessoal. Como eu moro em Minas, né? Então, aqui já tá falando, né? Ó, Minas Gerais tem comunidades quilombolas, mas não é em todos os lugares que tem. Então, é uma resposta pessoal, eu não posso responder por você, mas eu sugiro que você pesquise no Google, porque lá no Google, se você pesquisar na internet, você encontra essa resposta facilmente, tá bom? É só você digitar aí no Google. Na página 50... a gente tem o seguinte: com as suas palavras, explique o que é migração e dê exemplos de migração. Olha, migração, aqui não tem a resposta, mas eu vou falar para você, tá? Na verdade, a gente até tem um roteiro de aula que tá aqui, deixa eu ver onde é que ele tá aqui em algum lugar, mas eu vou falar
com as minhas palavras. Aí o que você vai fazer? Eu não tô achando o negócio aqui não, gente. Cadê? Roteiro de aula, blá 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 blá. Não era isso, não. Era uma outra coisa que eu ia mostrar pra vocês sobre migração, que eu achei que estava escrito aqui no cantinho, mas não está, mas não tem problema, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou falar pra você, porque a resposta não tá escrita, tá? Mas aí você faz o seguinte, você vai dando pause no vídeo e vai escrevendo, tá? Então, olha só, o que é migração? Migração é quando a gente se desloca, quando a gente vai de um lugar para o outro, tá? Então, migrar é a mesma coisa que se deslocar de um lugar para o outro, tá? Então, você vai escrever exatamente assim no caderno. Migração é quando há um deslocamento de um lugar para o outro, tá? Dê exemplos. Então, por exemplo, eu saio de Minas e vou para São Paulo. Então, isso é migrar. Eu saio de São Paulo e vou para os Estados Unidos. Então, isso é migrar, tá? Migração é uma coisa. Imigração com I é outra e emigração com E é outra. Então não confunda, tá? Agora nós estamos vendo migração com M, tá? Mas existe a imigração e a emigração que você vai ver depois. Então migrar, né? A palavra migrar, mesmo que aqui não tá a resposta, migrar é quando a gente vai de um lugar para o outro, tá? Quando a gente se desloca de um lugar para o outro, beleza? Aqui no número 2, a gente tem os 10 países mais populosos de acordo com o ano de 2020, tá? Então, em 2020, nós tivemos esses países aqui mais populosos. E na letra A fala o seguinte, o que significa dizer que um país é populoso? Isso aqui é muito fácil, né? Significa que a população absoluta desse país é elevada. Ou seja, o país é populoso porque ele tem muitas pessoas, ele tem uma população elevada, tem muita gente naquele país. A letra B, deixa eu fazer assim, que acho que fica melhor, assim. Registre os 10 países mais populosos do mundo. Muito fácil, é só você copiar daqui do mapa. Então a gente tem a China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. E o Brasil tá aqui. Uhul! A gente é muito populoso mesmo, né? Porque o brasileiro faz filho demais. Então a gente tem muita gente no Brasil. 3. Veja os dados do quadro a seguir. Então, olha só, aqui, achei. Qual dos países do quadro apresenta a maior população absoluta e por quê? Então, a gente tem 2 países, a gente tem o Brasil e a gente tem a Nigéria. Qual desses 2 países que tem a maior população absoluta e por quê? Então, a resposta é o Brasil. Olha só, gente, o Brasil ele tem 212 milhões, né? E 212 é maior do que 206, né? Então o Brasil tem mais. Então a resposta é o Brasil. A sua população é de 212 milhões de habitantes contra 206 da Nigéria. População absoluta é o número total de habitantes, tá? Então a população absoluta é todos os habitantes, tá? Se a questão falar assim, qual é a população masculina? Aí não é todos os habitantes, aí tá pedindo só os homens, né? Qual é a população infantil? Aí tá pedindo só as crianças. População absoluta é porque tá pedindo todo mundo, idoso, adolescente, criança, mulher, homem, todo mundo. Tá? Então o Brasil tem 212, só 212 milhões de habitantes, né? Então assim, tem gente saindo pelo ralo, né? De tanta gente que tem aqui no Brasil. Letra B, qual dos países apresenta a maior população relativa? A população relativa, então, vai ser a Nigéria. Por quê? Porque ela tem maior densidade demográfica, ou seja, mais pessoas vivendo por quilômetro quadrado. Então perceba uma coisa, no Brasil a gente tem 212 milhões de habitantes, assim, de uma forma total, né? E a gente tem 25 habitantes por quilômetros quadrados. A Nigéria, ela tem menos habitantes com relação à população absoluta, mas a Nigéria tem 226 habitantes por quilômetro quadrado.
Então, nesse caso, ela é, né, ela é o país que tem a maior densidade demográfica, tá? Então, é o maior país que tem a população relativa. E a letra C? Como é calculada a densidade demográfica? Muito fácil, a gente divide a população pela área, tá? Então, quando a gente faz a divisão da população pela área, a gente encontra a densidade demográfica. Belezinha? Agora a gente vai lá para o 51 para dar aquela finalizada básica, porque são 3 páginas, né, gente? Mas vamos lá. Leia a frase a seguir. A população brasileira está envelhecendo. O que significa dizer que a população de um país está envelhecendo? Muito fácil, né? Então, olha só. O envelhecimento da população de um país significa o aumento da participação do número de idosos no total dessa população. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar só o que está grifado, você vai escrever no seu caderno só aquilo que eu grifei, e lembrando, início de frase, letra maiúscula, não quero saber de caderno zoado com você colocando tudo em minúsculo, então início de frase, letra maiúscula. E uma coisa importante, quando a gente fala que a população de um país está envelhecendo, significa que nós temos muito mais idosos do que pessoas de outras idades. Significa que aqui no Brasil a gente tem muito mais velhinhos, né? Então, quando a população está envelhecendo, quer dizer que a gente tem mais idosos do que crianças, mais idosos do que adultos, mais idosos do que qualquer coisa. Deu para entender? Então tá bom. B. Quais são os motivos de a população brasileira estar envelhecendo? Vários motivos. Aqui, ó, tá falando para ver as orientações do roteiro de aula, mas não, eu vou te falar a resposta aqui rapidamente, tá? Um dos principais motivos que você vai colocar no seu caderno é que as pessoas estão passando a ter menos filhos. Então, o que acontece? Se você passa a ter menos filhos, passa a existir menos crianças. E se passa a existir menos crianças, os adultos que já existiam, eles começam a envelhecer, tá? Então, vários motivos. Um dos motivos é que estão nascendo menos crianças, as pessoas estão tendo menos filhos, né? Outro motivo a população ela tá tendo mais apoio da medicina, então as pessoas estão vivendo mais. Antigamente as pessoas viviam pouco. Então, por exemplo, na época dos meus avós, por exemplo, era comum as pessoas morrerem com 58, no máximo 60 anos de idade, né? Mas agora, com o apoio da medicina, as pessoas estão se cuidando mais, as pessoas estão tendo mais saúde e por isso as pessoas estão envelhecendo, elas estão vivendo mais. Então, eu te dei 2 motivos. Pausa o vídeo, volta ao vídeo, escuta o que eu falei e anota no caderno, beleza? Então tá. Número 5, a gente tem aqui um gráfico, você sabe, né? Você já estuda comigo nas aulas de matemática qual é a função de um gráfico, né? Eu já expliquei para vocês em aulas anteriores que o gráfico ele serve para mostrar números para gente através de imagens, porque se a gente vê os números aqui, ó, com essas barras desenhadas, a gente consegue entender e visualizar melhor a expectativa de vida aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Aqui a gente vai analisar o seguinte, a expectativa de vida desde o ano de 1940 até o ano de 2019, que faz pouco tempo, tá? Então, 1940, lembra que eu falei para você agora há pouco que na época dos meus avós as pessoas morriam muito facilmente, assim, né? Não viviam tanto? Eu ainda falei para você, com 58, no máximo 60 anos as pessoas morriam. Então, olha só, 1940 as pessoas viviam mais ou menos até 46 anos de idade. Por que eu tô falando em anos de idade? Porque tá escrito aqui, ó, tá? Nós estamos analisando anos de idade, então esses números são anos de idade. Então, no ano de 1940, lá em 1900 e bolinha, né, faz muito tempo atrás, as pessoas com 46 anos, elas morriam, tá? Então, elas viviam mais ou menos até aqui. 1970, por exemplo, né, mais ou menos na época aí em que os meus pais casaram,
Então as pessoas viviam mais ou menos até os 58 anos de idade, né? Então mesmo assim morriam muito jovens, né? Aqui em 91, que foi mais ou menos, eu nasci em 89, né? Então foi mais ou menos na época que eu nasci, quando eu era um bebê, aqui ó, as pessoas morriam com 67 anos de idade. Percebe que já aumentou? Antes elas morriam mais jovens, agora passou a morrer mais velhas. Agora aqui em 2019, né? A gente tá no ano de 2023, no ano de 2019... 77 anos que é a expectativa de vida. Os meus pais, os dois, tanto meu pai quanto minha mãe, morreram com 70 anos. Então, no ano de 2019, 77. Então, vocês percebem que por que a população está envelhecendo? Porque as pessoas elas estão vivendo mais, né? Por conta da medicina, enfim, e tudo mais. Então, olha, o que é expectativa de vida? Expectativa de vida é a quantidade de anos que se espera que uma pessoa viva ao nascer, tá bom? Deixa eu só mudar essa cor aqui. De acordo com o gráfico, em qual ano o Brasil registrou a menor expectativa de vida e a maior? Então, olha só, no gráfico, a menor expectativa de vida foi registrada em 1940, com 46 anos, enquanto a maior foi registrada em 2019, com 77 anos, que foi o que eu acabei de mostrar para você aí no gráfico. 6. Quais foram os principais povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro? Então, você já sabe que aqui no Brasil, né, nós temos ainda, né, os indígenas, os europeus, né, lá no sul do Brasil, por exemplo, ainda tem aqueles loiros de olhos azuis, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então a gente teve influência de portugueses, porque nós fomos colonizados por Portugal, italianos, eu mesma nasci num bairro de italiano, no bairro da Moca, espanhóis e africanos. Então a mistura dessa galera formou o Brasil, tá? 7. Indique pelo menos uma influência que cada um desses povos deixou na cultura brasileira. Aqui você pode colocar, por exemplo, indígenas, influência culinária, europeus, pode ser influência culinária também. Na verdade, todos esses tiveram influência culinária. Por exemplo, a mandioca vem dos indígenas, né? Como é que chama, gente? Aquele negócio que eu amo? Feijoada. Feijoada veio dos africanos, né? Pizza veio dos italianos. Então você pode colocar, como tá pedindo pelo menos uma influência, você pode colocar no seu caderno que todos esses povos nos presentearam, né, com influências culinárias, por exemplo, tá? Pode ser uma coisa legal aí para você colocar. Agora, o 8 qual é a diferença entre migração temporária e migração permanente? Olha só, a migração temporária, lembra, tá? Vou te falar a resposta porque não tá escrito aqui, eu vou te falar a resposta, mas daí você vai pausar o vídeo e você vai escrever com as suas palavras de acordo com o que eu vou te explicar, tá? Então, vou te dar um exemplo. Vou falar da migração temporária. Migração temporária é quando nós nos deslocamos de um lugar para outro, mas depois a gente volta para o lugar que a gente estava antes. Vou te dar um exemplo. Eu saí daqui de Minas e fui para São Paulo. Passei as férias lá, fiquei 2 meses lá e voltei para Minas. Então eu fiz uma migração temporária. Por quê? Porque eu passei um tempo lá e depois eu voltei. E agora, o que é a migração permanente? Migração permanente é o que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu nasci em São Paulo, eu sou paulista mesmo na vida real, e daí eu saí de São Paulo e vim para Minas quando eu tinha 10 aninhos de idade e estou aqui até hoje. Então, nesse caso, eu fiz uma migração permanente. Por quê? Porque eu comecei a morar aqui. Eu saí de lá e vim para cá e morei, tá? Então, olha só, migração temporária, você se desloca de um lugar para o outro para ficar pouco tempo. Migração permanente, você se desloca de um lugar para o outro e permanece nesse lugar. Você não sai desse lugar, você permanece, você mora lá, você fica lá, tá? Outro exemplo, eu saio do Brasil e daí eu vou para a Espanha.
Aí eu passo 2 semanas lá de lua de mel, por exemplo. Nesse caso, eu fiz uma migração temporária, porque eu fiquei lá 2 semanas, mas depois eu vou voltar para o Brasil. Migração permanente. Eu saio do Brasil, vou para Espanha e fico lá para trabalhar e começo a morar lá, não volto mais. Então, como o próprio nome já diz, é permanente, você permanece lá. Deu para entender, gente? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Bom, eu espero que você tenha entendido. A gente finalizou então a página 51. Eu não vou me esticar mais porque a gente fez 3 páginas, então o vídeo já ficou longo, mas eu espero que eu possa, ter te ajudado. Eu espero que você tenha entendido. E deixa aqui embaixo nos comentários as páginas e o livro que você quer que eu corrija, tá bom? A gente finaliza agora então a página 51 e eu te espero para nossa próxima aula. Até lá! Tchau!